Olá, eu sou Paula Santos, nutricionista por formação e agricultora por paixão. Eu me apresento como uma nutricultora, unindo saúde, alimentação, produtos orgânicos e plantas não convencionais. O Caipirando celebra a força da mulher no campo e a riqueza que a nossa terra pode oferecer. No episódio de hoje, tenho a alegria de receber esta atriz incrível, talentosa, mãe dedicada que veio compartilhar com a gente um pouco das suas histórias. Com vocês, Larissa Maciel no Caipirando. E aí, Larissa, que prazer te receber. Prazer te conhecer também. Ai, obrigada. Como é que foi a viagem? Tudo tranquilo, Ai, bem tranquilo. Que bom. Coisa boa, né? Mudar os ares. Exato. Ar puro, saiu daquela agitação, vindo agora o quê? Para a natureza. Ah, eu adoro. Meu programa preferido é sair da cidade e me enfiar no mato. Adoro. Ai, que delícia, eu também adoro. Mas você sabe que nem sempre foi assim? É? Eu trabalhei durante muito tempo no Rio, naquela agitação, salto alto, maquiagem, tudo. Depois que eu fui para o meio do mato, não quis saber de mais nada. Eu até tento me equilibrar um pouco, senão eu só fico pro mato. Mas que bom que você gosta, você já tem Gosto. essa história aí de roça. Então, eu gosto muito de cidade, sou bem urbana, mas eu cresci, a minha família tinha um sítio. Então eu cresci passando o final de semana, férias, tudo no sítio. Então eu sou bem acostumada com essa vida de roça, de plantar. As pessoas não sabem muito, mas sim. Olha, tá vendo? É bom que mostra pro pessoal, ó, que Larissa também, ó, é roça, tá, gente? Também. E aí você tem essa memória afetiva. Vou mandando um pouquinho, que a gente vai... Quero mostrar algumas coisinhas também pra você. Ai, eu peguei a cabeceira de uma cama antiga. Fala aqui pra mim. Lembra a infância? Super lembro a infância. Tinha no jardim do meu prédio, porque eu morava na cidade, né? Mas tinha e a gente costumava arrancar para chupar o docinho. Ai, que delícia. Do finalzinho ali da flor. Ó, gente, isso aqui se chama malvavisco, ó. E na infância, Larissa tirava Exatamente isso. Para consumir o docinho que fica aqui, né? Vou comer, mas assim, essa planta, ela é toda comestível, né? Isso eu já não sabia. É, até poderia comer, mas como eu vou ficar falando, gente, vai que eu fico aqui com um dente com uma vermelho no dente, vai ficar chato, né? Mas você sabe que as flores comestíveis para mim foi uma novidade da minha vida adulta. Eu, quando era criança, eu acho que isso não era muito difundido. Não. A gente não sabia quais flores que eram para comer e nem que poderia se comer flor. Verdade. Isso foi uma coisa que eu aprendi já adulta. E eu lembro direitinho quando a minha filha, você tá realmente com um vermelhinho no tá dente. Vendo? Tô falando para vocês. Viu? Imagina se eu como tudo, vê? Tá no meio agora. No meio? Aqui, entre o dente maior e o do ladinho. Vê. Não saiu ainda. É aqui mesmo. Eu vou botar o teu dedo em cima, peraí. Olha que ele tá vendo, gente? Isso aqui é a gravação, ó. Gente, tá rindo, né? Ficou vermelho? Ficou vermelho? Mas isso é legal, sabe por quê? Que a gente mostra pro pessoal que isso é corante. Pois é. Essa planta, ela dá a coloração em geleias, em sucos, em bolos. A pessoa pode utilizar como um corante natural. Como se fosse um urucum. Isso, o urucum ele é mais forte, né, na coloração dele, com ação mais forte com essa ação de coloração na mesma... Isso. Mas aí, acabou que nosso... Então, eu ia falar... Mudou o curso, entendeu, do nosso papo. Que o dia que eu falei pra minha filha, eu tenho uma filha que agora tem 11 anos, isso ela devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E eu pedi uma salada e veio flores em cima. Daí eu falei, filha, quer comer essas flores? Ela, pode, mamãe. Eu falei, claro, isso aqui é flor comestível, filha, pode comer. Ela achou, assim, sabe, o olhinho dela, ela achou aquela coisa mais incrível do mundo que ela podia comer flores. E a Milena sempre experimentou muito as coisas, assim, uma criança que não tem resistência a experimentar. E aí ela comeu e ela adorou, e ela adora comer flores. E claro que eu expliquei pra ela rapidamente, né, filha, pode comer, mas não são todas as flores, são só as flores que a mamãe falar pra você que pode, porque tem flores que não são comestíveis, porque, né, imagina a criancinha vai sair por aí vendo Vai sair pegando tudo quanto é flor, né? Criança não tem essa noção, por isso que tem que explicar mesmo. Mas foi um momento bem lindo, assim, que ela... Sabe quando se abre mais uma portinha, assim? Uma primavera no prato, né? Eles ficam loucos,
que bom, né? Isso é muito legal, que aí entrou para ela num momento, assim, criativo, muito bonito, e ela teve aquela vontade de provar, porque criança tem isso, né? Tem que estar legal para que ela tenha aquela curiosidade em provar. E as flores, e tem muitas flores que são comestíveis, então assim, muitas coisas que a gente usa na ornamentação, que hoje em dia a gente já sabe que são comestíveis, mas é muito importante ter certeza que é comestível, e o local também onde ela está, né? Então essa daqui, que é uma coisa que remete à infância, que é o malvavisco, é comestível, é corante, já vimos, né? Que o dente ficou vermelho, entendeu, gente? E ela remete a essa coisa aí da infância. Inclusive, as folhas dela, novinha, também são comestíveis. Pode comer. Então, ela é comestível mesmo. As plantas alimentícias não convencionais têm poder medicinal também. Então, o fato da gente consumir plantas que não estão no nosso hábito, ainda ter a medicina ali, eu acho muito incrível. E tá trazendo muito hoje em dia, né, retornando isso, até porque a gente as pessoas estão perdendo esse hábito, né, de consumir verduras, legumes, as frutas. Imagina, então, as partes que não são convencionais. A insegurança alimentar, ela poderia ser muito atenuada se as pessoas aproveitassem melhor os alimentos, né? Isso. Eu gosto muito de usar as ramas, né? Depois que eu descobri que podia, porque tudo é isso, né? Você não sabe, você passa a vida inteira usando só a cenoura, e se você não sabe que a rama da cenoura é uma delícia, e que você pode, né, cozinhá-la, preparar, fazer omelete, fazer, enfim, bolo, fazer pesto, fazer ela mesmo só refogadinha, já é uma delícia. Fazer uma farofa com uma rama de cenoura, já deu até fome. Gente, a folha de cenoura é incrível mesmo. Mas se você não sabe, você joga fora, né? E você está jogando alimento fora. Você enriquece o lixo, né? Você acaba jogando fora nutrientes maravilhosos para a saúde e... Sim, coisas que você pode até mesmo fazer economia dentro de casa, né? Você não necessariamente precisa só ficar na alface, na couve. Comprou a cenoura com rama, consome a rama. Comprou a beterraba com rama, consome a rama. Exatamente. Né? Comprou a couve, não joga o talo fora, aproveite o talo. Exatamente. Então, são muitas partes das plantas que as pessoas jogam fora, enriquece o lixo e deixa ali a sua preparação pobre em nutrientes. Então, pega ali a rama da cenoura, tá? E começa a utilizar, para de jogar fora. Exatamente, exatamente. Eu assino há bastante tempo, assinava uma cesta, agora eu uso um outro serviço que também é de orgânicos, que vem direto do produtor, né? São vários pequenos produtores que abastecem, e é muito prático, porque assim, é online, eu faço a feira online, eles entregam na minha casa, e aí é tudo orgânico. E aí começa a ter um outro tipo de acesso também, porque você começa a comer as coisas na época certa, né? Sazonalidade, exatamente, né? Você se alimenta daquilo que é fornecido pela natureza naquele período. E eu comecei a comer mais rama e experimentar outros alimentos que não faziam parte da minha dieta quando eu comecei a fazer uso de serviços de entrega de orgânicos. Porque aí é a época do cará. Mas o cará, ele é muito legal, gostoso demais e poucas pessoas conhecem, tá? O cará. Tem o cará do chão e o cará do caramuela, que é o cará. Eu já vi esse, mas eu não experimentei ainda, porque aí eu tenho que, como eu não conheço, aí primeiro eu dou uma pesquisada até fazer a primeira compra para já comprar, já sabendo o que é para fazer. E, aliás, aquela batatinha da taioba, que fica lá embaixo da terra, também é comestível. Ah, é? É. Não sabia. É porque a gente, quando tá lá na produção, a gente não quer arrancar, não quer arrancar. Né? Mas ela é comestível. E a folha da taioba é linda, né? Uma folha enorme. É linda. E a taioba, uma vez que você plantou, sempre vai produzir. Você não precisa ficar, colheu, vou ter que replantar. Não. Ela vai ali reproduzindo, vai reproduzindo. Então, por que tem que ser caríssimo? Não, a minha mão de obra é menor, exato. Eu não tenho gasto para ficar replantando a taioba, compra de novo muda para colocar. Não tem isso, igual faz, por exemplo, com alface. Ou você põe a muda, ou você vai fazer a semente. Arrancou, não tem outra alface. Mas a taioba é assim, você tirou, tá ali. Ela vem de novo, vem crescendo de novo. Mostarda. Você compra mostarda. Gosta de mostarda? Adoro mostarda. Muito bom, né? Muito bom. Bertalha. Bertalha. Todas as folhas verdes eu amo. Ai, que incrível, que bom. Olha, gente, Larissa Maciel, minha filha, olha, tá por dentro das plantas alimentícias não convencionais.
Então, essa aqui é a Hora Pronobis, né? Você Isso. achou ela aqui. A gente parou para poder mostrar a flor florzinha. e ganhamos de presente E essa Hora ela é a Pronobis. minha curiosidade no momento, porque tá na época dela, né? Agora tá chegando na sexta, sempre Sim. aparece. E eu não conheço, eu não sei como é que faz, eu não sei, não conheço ela, eu tô curiosa. Na Hora Pronobis você pode consumir crua ou refogada. Crua mesmo? Crua, crua ou refogada. Chega mas para inteira? você, pode pegar, lava bem e consome crua ou refogada. Então você pode bater num suco, só que se você demorar muito para consumir o seu suco, ele vai ficar um gel, porque a Hora Pronobis ela libera uma mucilagem, que é maravilhoso para proteção de estômago, que é maravilhoso para proteção do seu intestino, saúde intestinal, funcionamento do intestino, para quem sofre com gastrite, por isso aquela mucilagem é maravilhosa, só que ela dá um gel. Você fez um suco, você toma. Se você esperar, aquele suco vai ficar todo inteiro vindo assim, ó. Entendi. Mas, por exemplo, faz uma salada? Pode picar, fazer salada, pode picar e colocar num mingau de fubá, por exemplo, numa sopa. E pode cozinhar também. Pode. Refogar. Então, refogado. Cozinha como se fosse uma couve, Sim. Você só não deixa muito tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais ela vai liberar essa mucilagem. Entendi. Então assim, você vai fazer refogada, você dá aquele susto. Entendi. Bota ali na panela com seu azeitinho, com alho, joga sua Hora Pronobis e parou. Senão ela vai ficar ali e vai soltando como se fosse uma baba, né? Entendi. E ela tem, lembra o quê? O gosto dela é o quê? Lembra o quê? Lembra a Hora Pronobis, Hora Pronobis. E aí, queria mostrar isso aqui. Isso aqui se chama tumbeja. É uma flor que as pessoas... É uma trepadeira, né? Que as pessoas usam muito em... Que é linda. Em cerca, né? Que é linda, né? As abelhinhas gostam. Tá cheio de abelhinhas. Tá cheio de abelhinha lá. Coisa mais fofa. Ela tem um cheiro de cogumelo e ela pode ser comestível. Agora, uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas, elas confundem. O fundo tem que ser clarinho. Tá vendo aqui? A parte de dentro é um amarelo clarinho, branco amarelado. Tem uma flor que parece com essa aqui, que o fundinho é bem amarelo. Essa não pode. Entendi. Tá? Essa, quando o fundo é bem amarelo, gente, ela não é comestível. Tem que ser essa aqui, que é um lilazinho e por dentro ela é clarinha. Com cheiro de cogumelo. Pode decorar uma salada, pode fazer refogada mesmo, colocar aí vai na imaginação de cada um, né? Tem pessoas que fazem uma tapioca e coloca tudo por cima, tem gente que faz uma salada e coloca aquele monte de flores, tem gente que faz um arroz e joga por cima na hora de servir aquele monte de flores, que hoje em dia, como você mesma falou, tem muitas, né? Eu vi que a gente já sabe. Um restaurante de sushi vegano. E aí eles fazem com flores também os sushis. Fica lindo, né? Além de gostoso, fica lindo. Com certeza. E tem gente que recheia, né? Então tem gente que faz flor, por exemplo, de abóbora. A flor da abóbora, que é grande. Recheia aquela flor e já tem vários pratos com flor de abóbora recheada. Sim. Então agora as pessoas, como é que chama? Pessoal que... Como é que fala, gente? Até esqueci agora a palavra. Chefes. Chefes de cozinha. As pessoas estão agora fazendo cada prato que tá... Sim. Você olha e fala, meu Deus, Dá tô com pena de comer, né? Tô com pena de comer. Acho que não vou comer. Mas rico em nutrientes, embeleza um prato, traz pra gente essa parte aí dessa educação mesmo, que as pessoas estão precisando ampliar o que come, né? A gente tem uma infinidade de plantas e as pessoas comem sempre as mesmas. Sempre alface, né? Uma rúcula às vezes, tomate, tá? Mas ali o alface, tomate. É verdade. Como é que você vai enriquecer em nutrientes se você come só a mesma coisa sempre, né? Larissa, olha, se deixar, nós vamos ficar falando sobre flores e plantas e que não acaba mais, né? Porque é isso aí que a gente gosta. Mas eu quero te chamar pra gente poder tomar um suquinho de uma acerola que eu colhi pra gente, hein? Tá ótimo. E vou servir pra você uma água aromatizada. Nossa, tá a coisa mais linda isso aí. Não tá? Olha isso aqui. Lindo, um arco-íris, lindo, não tá? Ó, aqui tem acerola, alecrim, manjericão, tangerina e morango. Olha aqui como é que deu uma color.
Que lindo. A acerola não deu a cor na água, então macerou um pouco de morango para poder dar esse rosinha. Nossa, mas tá muito E aí bonito. vem umas coisinhas junto, mas é normal, tá, Larissa? Coisas da própria Cheirinho fruta ficou uma mesmo, né? delícia. Saúde, Sim. coisa maravilhosa. Gente, que delícia. Uma delícia. Mas Larissa, conta aqui pra mim, já teve alguma personagem sua que você teve esse contato com a natureza, que te colocou mais pé no chão, mãos? Na época que eu fazia televisão na RBS TV, lá no Rio Grande do Sul, eu fiz uma personagem que era a Catarina Schneider, de um livro do Josué Guimarães, que chama A Ferro e Fogo, Tempo de Solidão. E aí é a história dos imigrantes alemães quando chegaram no Rio Grande do Sul. Então aí lá, né, nessa série, a gente teve toda essa vivência bem de campo, assim, que eu pude usar um pouco do meu do meu background, assim, para, né, de plantar, porque a gente tinha cenas deles fazendo as primeiras lavouras, né? Então, eu acho que essa foi a série que eu tive mais essa vivência de campo explorada, assim. Eu queria que você falasse sobre a questão que aconteceu, né, de pegou fogo a casa do seu avô, que o seu pai fez questão de fazer o chão da adega. Eu achei tão legal, porque eu sou super adepta a reaproveitar materiais, tá? Sim, então, a gente estava falando um pouco da questão do upcycling, né, de você não desperdiçar as coisas, de você transformar uma coisa em outra coisa, né, e desdobrando, e esses objetos que acabam tendo uma história, né, carregando consigo uma história. A minha avó paterna, a casa que ela morou, que ela criou os filhos, foi construída pelo meu avô paterno, né, que era marceneiro, e por ela. O meu avô morreu muito, muito jovem, meu pai tinha 14 anos quando ele faleceu. E a minha avó, né, criou os filhos praticamente sozinha nessa casa, que era uma casa de alvenaria por fora, mas por dentro ela era toda de madeira. Quando eu tinha 7 anos, essa casa pegou fogo, um botijão de gás explodiu e essa casa queimou toda porque ela era toda de madeira. Então não sobrou nada, sobrou só as paredes mesmo. E aí, quando meus pais construíram a casa deles, meu pai foi para Encantado e pegou os tijolos dessa casa, e aí esses tijolos viraram o piso da adega da casa dele e da minha mãe. Além do tijolinho, também trazer esse isolamento térmico, né? Sim, sim. Então, o dia tá muito quente, você entra num local que tem muito tijolinho, feito com barro, tá fresco. Isso, exatamente. Mas na adega, é aquele né? tijolo maciço, né? Maciço. Aquele que é quadradinho maciço, não o furado esse que se usa hoje em dia, né? É aquele maciço mesmo, que ele é bem bonito, né? Lindo. Além de tudo. E ele ficou aparente ali, né? Ficou aparente. Eu acho a coisa Eles mais aplicaram uma linda. resina em cima. E eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, porque as pessoas estão descartando tanto, né? As pessoas estão desvalorizando, aí você vai conversar com, joguei fora, nem sei, joguei fora, acho que eu enterrei, não sei o que. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tanta história jogada fora, e a gente pode aproveitar, reciclar. Essa casa dos meus pais, onde eles moram até hoje, ela foi feita assim, cada cantinho tem uma história, e na época minha mãe frequentava muitos antiquários, então tem muitas peças que né, provavelmente já pertenceram a outras famílias, viveram outras coisas que agora estão lá na casa deles. Verdade. E tem na sala tem uma grade que é linda, assim, que era a porta da frente de um banco. Né, os bancos tinham geralmente na frente da porta, a grade trabalhada, né? Então é uma grade dessas, e a guarda da minha cama, da cabeceira da minha cama na casa deles, né, onde eu morei até os 30 anos, era uma grade de jardim. Era sabe, um jardim antigo que deveria ter umas trepadeiras ali, mas ele tem umas folhas assim. Aí a gente recuperou, restaurou, pintou, fixou na parede e colocou a cama encostada. E como é que você está aí atualmente? Como é que estão os seus trabalhos? Então, eu dediquei um tempo bem expressivo assim para encontrar coisas que eu quisesse falar. Porque eu passei muito tempo fazendo trabalhos que me convidavam como atriz, né? Mas eu estava querendo achar alguma coisa que realmente fosse
alguma coisa que eu quisesse falar, que fosse importante para mim, sabe? Que me tocasse de uma forma diferente, que eu quisesse transmitir para outras pessoas. Então eu passei um ano que eu li muito, assim, abracei muito a literatura brasileira, de escritoras contemporâneas, né, essas mulheres incríveis que estão fazendo uma obra contemporânea sensacional aqui no Brasil. São várias escritoras. Fiquei amiga de algumas delas, assim, com muita alegria. E tem um livro que chama Um Prefácio para Lívia Guerra, de uma escritora que chama Liana Ferraz. E o meu projeto que eu estou trabalhando agora é tentar fazer a transposição desse livro para o palco, transformar ele numa peça de teatro. Ai, que legal, gente. Nossa, e você fazer aquilo que você está escolhendo nesse momento fazer deve ser uma coisa satisfatória demais, né? Sim, sim. E é um projeto que desde o início, né, assim, eu tô cuidando de todas as etapas, né, fazendo a produção, escolhendo a equipe, tô cercada de gente muito bacana, é uma equipe majoritariamente feminina também, a maior parte são mulheres, então eu acho que vai ser, quando sair, vai ser muito especial, assim, vai ser muito legal. Você tem essa vivência na roça, você gosta de se alimentar com essas plantas já que são não convencionais, está inserida nesse mundo dos orgânicos. E viver na roça? Você acha possível hoje? Eu acho que num futuro, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu e o André, de vez em quando a gente troca e fala, vontade, né, de ir para um lugar no meio do mato. Acho que é uma possibilidade, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, ele gosta muito, Milena gosta muito. Mas hoje em dia, para mim, faz mais sentido morar na cidade. Até porque, assim, eu sou muito urbana, eu gosto de ter restaurante perto, eu gosto de ir ao teatro, de ir ao cinema, né? A minha vida cultural é bem preenchida, assim, eu gosto muito de consumir cultura. Então, para ficar, assim, longe de tudo, seria uma dificuldade para mim. E tem também a questão da Milena, né, assim, do acesso que ela tem estando numa cidade como o Rio de Janeiro, né, a todo tipo de informação e onde eu moro, né, o curso de inglês é perto, o jazz é perto, então assim, também de poder oferecer para ela uma vida extracurricular além da escola rica, né, com várias possibilidades. Ela faz aula de canto, ela, não sei se ela vai querer ser atriz, se ela vai querer continuar, né, seguindo uma carreira artística, mas ela é muito sensível, assim, então ela pede e a gente providencia para ela estudar essas coisas que ela gosta. E isso no campo acho que seria um pouco mais difícil. Mas quem sabe, né? No futuro, talvez. E ela gosta? Gosta. Gosta mesmo desse contato? Ela gosta. Eu acho que quando a gente tem um filho, o filho traz de volta a gente para esse mundo pequeno, né? Como o Manuel de Barros fala, as coisinhas miúdas, as coisinhas do chão. Né? Acho que a criança, como ela olha tudo pela primeira vez, eu acho que ela traz a gente de volta para esse lugar. E a Milena sempre foi essa criança que sai andando e vai olhando tudo, assim, sabe? Vai prestando atenção na abelha, na pedrinha, no toco de madeira, sabe? Nas coisas do simples, assim. Ela não é uma criança muito viciada em tecnologia. Nossa, sabe? Importante. Ela tem também uma vida interna e um imaginário muito potente. Então ela é capaz de, se você deixar ela aqui, ela vai ficar brincando, pode até ser sozinha, vai ficar sozinha criando histórias, olhando as coisas, conversando com as plantas, sabe? Ela cria esses universos para ela, assim. E é importante você inserir a criança nesse mundo, né? Assim, em contato com a natureza, porque eles estão tão cercado de tecnologia, né? Eu acho muito interessante você proporcionar esses dois pontos, assim, né? Isso. A criança precisa dominar a tecnologia. Eles estão ainda mais hoje em dia, né? Exato, eles estão inseridos nesse mundo, né? A tecnologia chegou pra gente, a gente veio aprendendo a usar ela enquanto ela foi sendo criada, né? Então a gente não sabe usar direito. Verdade. A verdade é essa, a nossa geração não sabe usar direito porque ninguém ensinou a usar. Né, as coisas foram aparecendo, a gente foi se encantando e foi virando um pouco escravo disso, né? A gente tem aí adultos que são viciados realmente no mundo virtual. Mas a geração da Milena, essas crianças, elas nascem num mundo em que a tecnologia já existe, já está aqui, claro, vai evoluindo numa velocidade muito rápida, muito mais rápido do que a gente tem de processar, né? E eles aprendem muito mais rápido. Mas eles conseguem já
gerir melhor, eu acho, sabe? Pelo menos a minha filha, assim, eu sei que ela não é parâmetro, assim, né? Mas na Milena eu vejo isso, que ela consegue se dividir. Inclusive a questão de dar um telefone pra ela, porque a nossa família, tanto a minha quanto do André, tá toda lá em Porto Alegre. Entendi. Ela fica então afastada, o telefone, né? Ele é uma ponte, porque hoje em dia com a câmera de vídeo, ela coloca o telefone ali, fica fazendo as coisas dela, conversando com meus pais, conversando com os pais do André, brinca com as primas, cada uma na sua casa. Né? Elas montam os cenários, e uma tá com um cenário montado na sua casa lá em Porto Alegre e a outra aqui no Rio. Ai, que legal, e elas estão as duas brincando da mesma brincadeira, né? É uma coisa incrível que a tecnologia proporciona. É verdade. Né? Como a gente falou da tecnologia com a natureza, é esse equilíbrio, né? Sim. Dos alimentos que a gente não pode consumir em excesso com aqueles que a gente precisa consumir em maior volume, né? A Milena, a gente tentou, até 1 ano ela não tinha comido nada de açúcar. Aí na festa de aniversário de 1 ano dela, ela botou a chupeta pra fora, rapidamente, ela pegou um cupcake e ela levou na boca, mas assim, isso em questão de segundos. Não deu nem pra tirar. Não deu nem, foi muito rápido, Coração. E aí, ela teve um ataque de riso. Ela não saberia que aquele docinho que ela tá vendo teria aquele sabor que ela teve todo aquele... ela pegou aquilo porque era lindo, entendeu? É. Tinha uma calda colorida de açúcar em cima, o marshmallow, né? Era bonito, né? Visualmente bonito. E como todo bebê leva pra boca. E aí, eu acho que quando ela levou pra boca, era mais tipo um brinquedo, uma coisa que ela... Só que tinha um gosto, e era um gosto sensacional. Foi muito bonitinho. Quero te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite. Amei conversar com você. Ainda mais que você já está inserida nesse mundo da alimentação não convencional. Obrigada pelo convite, eu adorei. Foi um prazer. Agora eu já estou entendendo da hora pronobis, vou fazer lá em casa. Isso aí. Obrigada pelo convite, foi muito bom. E eu espero você aqui com a sua família para vir desfrutar do ambiente, do lugar, a gente curtir, sua filha aproveitar tudo. Ela vai adorar. E comer coisas maravilhosas, tá?